paz. Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu sou a pastora Jacira, esposa do pastor Alencar, e nós estamos aqui juntos para contar como começou a igreja em Bragança Paulista. Há 25 anos atrás, era uma igreja bem pequena, bem poucas pessoas, mas uma igreja muito amorosa. Era na rua Santa Terezinha, era um prédio que a gente tinha abaixo do nível da rua, então você descia uma rampinha para chegar na comunidade, era bem pequenininho, uma igrejinha com poucos membros, né? Tinha um jardinzinho, assim, em toda a lateral, assim, da subida. Aí eu gostava, porque parecia que era tipo um caminho, assim, a rampa era tipo um caminho. E do lado tinha umas plantas, umas arvorezinhas. E lá a gente encontrava um povo muito alegre, né? Muito amoroso, né? E assim foi muito gostoso, eram os pastores, né, Alencar e a pastora Jacira. Eu estranhei um pouco porque ela ficava assim abaixo da rua, mas logo no primeiro dia já experimentei o amor, o cuidado das pessoas na minha vida. Foi muito bom. Bom, antes do pastor Marcos e a pastora Miriam, era o pastor Alencar, nosso líder. E por conta de um AVC ele teve que parar, né? Mas na época que ele era pastor, na verdade a gente tinha ele como pregador e outros, né? Na verdade tinha 4 pregadores na igreja, mas não tinha nenhum pastor que cuidava do rebanho. Porque eles vinham, pregavam, iam embora e não tinha aquele cuidado, né? E a gente começou um grupo e que estávamos orando para que Deus levantasse. Na verdade a gente achou que um dos 4 ia ser nosso pastor. A gente ficava meio que até que escolhendo, né? Quem será que vai ser nosso pastor de ficar aqui mesmo? Porque ninguém se interessava de cuidar mesmo dessa forma como o pastor Marcos cuida de nós hoje, né? Quando eu recebi o convite do pastor Carlos Alberto para vir servir a igreja em Bragança Paulista, foi assim uma surpresa num primeiro momento, né? Eu sabia que Deus tinha algumas coisas reservadas para nós no ministério, mas eu não pensava que era assim naquele tempo. Quando o Marcos compartilhou comigo sobre o desafio do pastor Carlos Alberto de vir para cá, eu disse sim, nós vamos lá para ajudar nesse momento, estamos aqui disponíveis mesmo, para servir o Senhor. Foi muito agradável chegar em Bragança Paulista e conhecer um povo novo, pessoas que a gente não tinha ainda tido oportunidade de se relacionar. Para mim foi uma surpresa, mas foi agradável. E chegou o pastor Marcos e a pastora Miriam. E essa transição no momento foi um pouco difícil, mas porque nós não conhecíamos. E depois fomos conhecendo, fomos entendendo e eles foram nos ensinando o viver em Cristo. Então foi um tempo difícil, mas depois esse momento difícil se tornou um momento alegre. Quando o pastor Marcos chegou, o que aconteceu? Ele trouxe aquele padrão que a gente queria. Ele trouxe aquele padrão no sentido de ministração de música, ministração de palavra e principalmente no governo da igreja, né? Então isso foi maravilhoso, a gente se sentiu muito assim abençoado com toda essa situação. Então se deu em 2 fases a reação de toda a nossa família naquele processo de vir para Bragança. No primeiro momento, a nossa vinda para cá era temporária, era somente para prestar um socorro e uma ajuda. Nós começamos a trabalhar isso com os nossos filhos, né? A Laís e o Mateus. Laís tinha 7 anos na época e o Mateus tinha 4 anos. E nós começamos a compartilhar com ele dessa possibilidade e desse desafio que Deus tinha plantado, né, no nosso coração através do pastor Carlos Alberto, da pastora Sueli, para estarmos assumindo definitivamente o ministério aqui em Bragança Paulista. No começo, eu não gostei da ideia de vir para um lugar desconhecido. A primeira coisa que eu fiquei apreensiva foi a questão de ficar longe da família, dos avós. A gente todo domingo estava na casa deles. Para mim, assim, eu não conseguia entender o contexto, né? Eu tinha 4 anos quando a gente começou a vir para Bragança. E para mim, assim, na minha cabeça, a gente só estava indo para um outro lugar, mas eu não conseguia entender esse contexto de que a gente iria mudar de cidade, passar a viver em outro lugar. A nossa família sentiu bastante, né?
porque sempre fomos muito próximos, muito envolvidos. Aí os nossos pais, nossos irmãos já não teriam a gente tão perto no dia a dia. Se Deus está nos trazendo para cá, vocês fiquem tranquilos, porque vai ter tudo o que vocês precisam e que vocês acham que vai ser bom. O Senhor vai trazer para cá e vocês vão se acostumar, vocês vão conhecer outros amigos, vocês vão fazer novas amizades. Então foi um momento assim de um choque. Logo que eu cheguei nos primeiros dias, né, me impactou muito o poder, né, da palavra de Deus, né, como era pregada, né, de forma bem simples, tranquila, né. Me lembro que a palavra que me impactou foi de Lucas 13, onde Jesus chamou a mulher à frente que estava encurvada há muitos anos, né. Ali eu senti que Jesus me chamou também para uma nova vida, né. O primeiro culto, né, a minha chegada já foi um momento muito marcante, porque eu estava buscando lugar para congregar, e eu lembro da palavra que o pastor até ministrava, o pastor Marcos, e ele ministrou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus falou comigo, né? Porque eu senti um vazio dentro de mim num certo dia, e eu falei para Deus que eu queria que esse vazio fosse preenchido. E Deus falou que era para eu estar lá, junto com a minha família. Então foi lá que tudo começou. E foi aqui, de qualquer forma, que eu comecei a construir meus relacionamentos, criar vínculos, né? Como eu cresci, né, a minha vida toda, então, além da minha família natural, né, de sangue, que é insubstituível, né, mas aqui também as pessoas na igreja, o convívio, né, dentro da igreja, fez com que este lugar passasse a ser também a minha família, né? Às vezes tinha momentos que a gente convivia mais na igreja do que a gente tinha oportunidades de conviver com a família mesmo que estava em outra cidade, né? Fomos impactados, nossa vida conjugal não estava diante de Deus, nem diante da sociedade, estava regularizada. Então os irmãos, eles fizeram uma surpresa para nós, eles fizeram nosso casamento na igreja, uma festa maravilhosa. Aquilo ali, nunca tinha visto na minha vida algo semelhante. Foi mesmo o nosso casamento. Foi mesmo, foi os jovens preparando a igreja. Foi show. A igreja foi se animando uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, e até chegou num momento que não cabia mais na Santa Terezinha, e começamos a pensar: e agora? Para onde vamos? Aí o Senhor preparou essa oportunidade da gente mudar para a Avenida dos Imigrantes. A Imigrante já era uma igreja mais bonita, maior, um prédio, né? E isso refletia também até nas pessoas, né? A gente via que existia uma alegria das pessoas de estar crescendo, né? A Imigrantes ali, a gente já começou a servir devagarzinho já nos G100s, nosso grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Para mim, assim, foi muito impactante lá também, né? Porque nós demos, assim, um salto, né? Nós estávamos lá naquele tedinho, pequenininho, debaixo da rampinha, ninguém quase nem sabia que era uma igreja lá, né? Aí, de repente, nós fomos para um prédio lindo, né? Assim, então, de início foi impactante, assim, para nós, né? E a gente logo já pensou num crescimento mesmo da igreja, né? Era como se estivesse indo para um palácio, assim, era tudo lindo, nos mínimos detalhes, o acabamento, e todo mundo super feliz, porque a gente estava entendendo que a gente estava indo para lá, porque a gente estava crescendo, todo mundo super engajado. Mas o que ficou marcado para mim na Avenida dos Imigrantes é que foi uma época em que eu acabei, né, a mim e tal, mas a minha família em particular, a gente acabou perdendo uma pessoa, né, meu irmão faleceu, e eu fui muito cuidado, recebi esse amor, e lá também a gente passou dessa fase de ser membro para servir as pessoas. Quando a gente entende isso, que nós somos de fato uma família, muito mais do que um aglomerado ali de pessoas que se reúnem semanalmente para um momento ali, é muito mais que isso, vai muito além disso, e aí nós nos envolvemos de maneira assim tão profunda que, né, de nível de profundidade de laços assim familiares, e isso faz com que as pessoas se sintam de fato acolhidas, se sintam importantes, se sintam amadas, se sintam respeitadas. Muitos irmãos, muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus ali a partir do dia da inauguração.
daquele prédio, nós ouvimos muitos testemunhos, né, de pessoas que conheceram o Senhor Jesus através da mensagem do pastor Carlos Alberto, que estava lá naquele dia conosco, né, e a partir dali muitos outros foram sendo acrescentados. Foi interessante também a nossa saída da Imigrantes, né, daquele prédio bonito, e fomos para um lugar, quando nós fomos conhecer o prédio, que o pastor Marcos foi apresentar para a gente, um prédio abandonado, com muito mato, né? Nós estranhamos muito, mas ali também foi marcante a mobilização dos irmãos e a gente trabalhando, transformando, como a gente sempre faz, transformando aquele lugar, que era um lugar assim com uma aparência ruim, e ficou um lugar muito bonito, né? Porque o prédio da Conrad Stefani era muito diferente daquele que nós estávamos, né? Ele estava parado, meio abandonado mesmo, e ele não estava bonito. Mas quando houve essa possibilidade da nossa mudança, e eu cheguei lá, eu vi aquele prédio aparentemente não estava legal, o Senhor me fez compreender que ali Ele nos levaria a viver outras experiências também. Foi um tempo muito especial ali, porque foi um momento de transformação para mim. Foi um momento de cura, de aprender a perdoar, de ser perdoada, né? Foi um momento mesmo que Deus trabalhou no meu caráter, trabalhou no quem eu sou. Então, para mim, ali foi assim um tempo muito especial, marcante na minha vida. Na Conrad Stefani também foi o tempo que nós recebemos para nos ajudar, né? O meu pai e minha mãe, que mudaram para cá também, para a cidade de Bragança, o pastor Antônio Alves, a pastora Wanda. E para nós foi um tempo assim de muita alegria, porque eles vieram para somar conosco e para nos animar também, para nos encorajar. Eu sou muito grata a Deus por esse tempo. Nós fomos forjados por Deus para viver uma outra fase. Agora, na Venceslau, o Senhor produziu em nós uma ligação, uma unidade que lá na cruz foi estabelecida. Jesus promoveu a unidade de todos os povos lá na cruz, mas a gente viveu na prática essa experiência lá na Conrado. A maneira como nós começamos a trabalhar juntos e a cuidar das pessoas foi que permitiu a gente dar um grande passo. O que ficou forte para mim foi a questão da unidade. Acho que quando a gente foi para Venceslau já, a gente viu toda uma mobilização das pessoas que fazem parte da igreja em trabalhar, em servir, na mudança. Ali também a gente pôde, né, dentro de um prédio novo, fazer algumas mudanças, todos juntos, e trabalharmos juntos. Eu acho que a Venceslau trouxe mesmo, sabe, esse sentimento de cooperação, de trabalharmos juntos em um propósito, de trabalharmos juntos no objetivo, de servirmos uns aos outros assim em amor. Uma continuidade do projeto de expansão, né, da igreja aqui nessa cidade, e a oportunidade que o Senhor nos deu, né, de fato estabelecermos aqui então agora uma sede, né, própria, através da aquisição do terreno, depois da construção. Então foi uma continuidade, né, de tudo isso que o Senhor tinha para essa cidade, né, abrindo as portas da Comunidade da Graça aqui em Bragança Paulista há 30 anos atrás. E eu creio que Ele está cumprindo isso. É um legado que vai ficar, e que ali na Venceslau parece-me que o Senhor, Ele selou o propósito que Ele tinha com a nossa família, a Comunidade da Graça em Bragança. Nos próximos anos a gente já tem sonhos, e esses sonhos eles estão ao longo dos dias se tornando realidade. Mas o que eu espero é que a igreja ela continue crescendo, avançando, mas mantendo aquilo que ela tem que ter, eu acho que desde o início, aquilo que tinha quando eu cheguei, era uma igreja pequena e ela foi crescendo. E o que eu recebi quando eu cheguei, eu vejo pessoas que chegam hoje, pessoas que estão há menos tempo, falarem que receberam isso também, que é esse amor que constrange. Então eu espero que a igreja ela continue ao longo dos anos mesmo expandindo, mas que ela continue preservando esses valores
que não são negociáveis, né? A gente precisa viver isso. É isso que eu desejo para a igreja e eu creio que ela vai a cada dia viver mais isso. Dar continuidade nas próximas gerações, preservando essa visão de uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Eu vejo daqui a 30 anos uma cidade transformada, contagiando, né, por esse amor, pelo acolhimento, que muitas outras pessoas possam também ter essa mesma experiência, né? Que Deus, né, através de nossa igreja, vai fazer isso em Bragança Paulista, né? Muitas pessoas vão viver isso, né? E como é a nossa visão aqui, né, da nossa igreja, que é uma igreja família, né, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulo. Então que a gente viva isso, né, e que outras pessoas venham experimentar isso também. Nós vamos estar vendo os frutos do que nós hoje estamos semeando, plantando no coração das pessoas que precisam desse amor de Cristo. Então daqui a 30 anos é vários sonhos em Cristo sendo realizados. Eu vejo que o Senhor formou pessoas, discípulos de Jesus, gente apaixonada por Ele, apaixonada pela igreja e apaixonada por pessoas. Eu vejo os nossos filhos, eu vejo as outras gerações. Desde que a gente chegou, muitas gerações de filhos foram crescendo, foram assumindo outros papéis e para os próximos anos eu vejo essa igreja, a Igreja do Senhor, através da Comunidade da Graça, continuar vibrante, entusiasmada, cumprindo esse papel de abençoar nossa cidade, a nossa região, nosso país, que é o nosso sonho, que é, na verdade, o desejo do coração do nosso Pai, que foi por isso que Ele enviou Jesus. Meus parabéns, portanto, a toda esta equipe que me ajudou. Todo este projeto que foi desenvolvido com muito temor, com muita perseverança e graça. Eu estou muito feliz, honrado por participar dessa celebração. São 30 anos de celebração e o Ministério desta comunidade aí na cidade de Bragança e nas suas redondezas, onde ela está hoje em dia expandindo, tem abençoado tanto esta região. Então, estou grato a Deus por tudo, parabéns, equipe toda, não é trabalho de um homem só, não foi só do Marcos e da sua querida Miriam, mas é um trabalho de uma equipe, são os obreiros, são os líderes, são os pastores, os diáconos, os líderes de células, o pessoal todo que participou, que ajuda e que continua trabalhando. Muito obrigado, portanto, meu carinho a você, o carinho da pastora Sueli, que tem participado destes eventos e desta solidificação ministerial. Meu abraço grande a todos, no nome do Senhor Jesus, não deixando de lembrar vocês que é por causa de Jesus que eu amo muito, amo você.